Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e estou aqui para mais um episódio que é muito importante, porque hoje a gente vai falar de estresse, que é uma coisa que não tem como fugir, que todo mundo vai passar na vida, todo mundo vai experienciar na vida e nem sempre ele é aquele vilão que a gente pinta. Para me ajudar a falar sobre estresse, sobre a diferença entre estresse natural e estresse crônico, o impacto disso na nossa vida, o que que a gente faz com isso, tá o Kaique aqui, que eu gostaria que ele se apresentasse um pouquinho. Oi, Kaique. Oi, Tami. Eu sou o Kaique de Paola, sou psicólogo. Eu estou em formação como neuropsicólogo também e eu trabalho principalmente com dores crônicas, ansiedade e controle do estresse. Perfeito. Então, queria dar uma introdução aqui, só para a gente entender que o estresse, primeiramente, ele é uma resposta natural do nosso corpo a situações que são desafiadoras, né? Que pode ser positiva, negativa. Então, dependendo da intensidade e duração da exposição a esse estímulo estressor. E quando o estresse é agudo e temporário, ele pode até ajudar a aumentar a motivação, concentração, desempenho. Mas quando ele se torna crônico, que é uma coisa que a gente vai diferenciar aqui hoje juntos, ele pode levar a uma série de problemas de saúde física, mental, enfim. E o estresse crônico, ele é uma forma de estresse que vai se prolongar por um período prolongado de tempo. Então, geralmente meses ou anos. Então, ele pode ser causador, né, ou influenciar vários fatores da nossa vida, como trabalho, relacionamento interpessoal, saúde financeira, a nossa saúde no geral e outros. Então, no geral, ele tem um efeito negativo sobre o corpo e sobre a mente, afetando toda a nossa saúde e, mais do que isso, reduzindo a nossa qualidade de vida, e por isso a importância da gente falar sobre isso hoje. Mas para a gente começar, me fala um pouquinho sobre a diferença desse estresse natural, vamos dizer assim, do estresse crônico e até do estresse agudo, né? Exatamente. Para a gente começar, acho que a primeira coisa importantíssima de se falar é que muitas pessoas falam, tá, estresse faz mal. Mas quando a gente pensa nesse estresse, não faz muito sentido a gente pensar que algo que faz mal faz parte do nosso corpo. Também, num outro momento, a gente pode até falar sobre a ansiedade, que segue essa mesma lógica. Uhum. Mas por que existe estresse? Então, quando a gente fala do estresse, é uma reação que vem do hormônio cortisol e também da adrenalina, né? Dois hormônios que são super importantes para o nosso dia. Só que a grande questão que a gente entra hoje é: isso vem desde o ser humano lá nos seus primórdios. Hoje, a nossa vida é muito diferente daquela que a gente vivia. Então, naquele momento, a gente precisava de uma reação que nos colocasse para lutar ou fugir, com animais predadores que fossem maior do que a gente. Só que quando a gente fala para a nossa rotina hoje, é lógico que existem situações de perigo real, como essas que a gente está falando, mas o estresse também aparece no dia a dia de trabalho, principalmente. Por que no dia a dia de trabalho e não na vida pessoal? Pode também. Mas no dia a dia de trabalho a gente lida sempre com prazos, sempre com metas, sempre com situações em que a gente às vezes precisa correr contra o relógio. Mas é claro que a gente pode se estressar no transporte público, em casa, em várias situações. Então, o estresse natural é justamente essa situação, que nada mais é do que o teu corpo, de maneira adaptativa, falando: preciso juntar todos os recursos para colocar em uma atividade que é prioridade. Se for um perigo, preciso me livrar desse perigo. Se for uma tarefa, preciso concluir essa tarefa para me livrar dessa tarefa também. Tá. Onde que entra a grande questão aqui do estresse? É o seguinte: quando a gente está estressado, a gente está indo pelo nosso instinto. Só que o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal é justamente a nossa parte frontal, que vai cuidar de raciocínio, entre outras funções cognitivas. Mas isso é um problema? Depende da situação. Por quê? A gente também precisa desse raciocínio. Existem situações de estresse agudo. Que situações são essas? Vamos imaginar que está no seu trabalho e o seu chefe grita com você porque você não cumpriu um prazo. Vem aquele pico de cortisol para reagir a esse perigo. Mas, ao mesmo tempo, você fala: se eu reagir aqui, eu posso ser mandado embora e ter consequências piores.
Então, normalmente a gente se torna um pouco mais passivo nessa situação e guarda esse estresse para a gente. Essas situações de estresse agudo são situações em que esse pico de cortisol acontece de forma muito mais rápida, então muito mais forte e rápido. Qual que é a diferença do estresse agudo para o crônico? O estresse crônico, ele normalmente é determinado por quando esse estresse passa quase diariamente ao longo de 6 meses. Mas ele é tão forte quanto o agudo? Nem sempre. Mas ele é recorrente. Então, você está na hora de deitar pensando, amanhã eu tenho aquele prazo para entregar. E isso vai atrapalhar o seu sono, você vai chegar mais cansado no dia seguinte e, por consequência, mais irritável, e o estresse vira um ciclo vicioso. Então, o estresse crônico, embora um pouco mais fraco que o agudo, ele é mais constante. E é isso, de modo geral. Perfeito. Então, assim, se a gente for resumir a diferença entre o estresse agudo e o crônico, a primeira coisa é a duração, né? Então, o estresse agudo, ele é de curta duração, enquanto o estresse crônico é prolongado, se mantém por um período de tempo mais longo. A intensidade, então, o estresse agudo, ele pode ser intenso, mas geralmente ele é controlável, administrável, enquanto o estresse crônico, ele é menos intenso, mais constante e contínuo. E acho que as consequências, né? Porque o estresse agudo, ele pode ser benéfico em alguns casos, e até trazer alguma reação naquele momento, alguma reflexão para a nossa vida, enquanto o estresse crônico ele pode ter consequências negativas para a saúde física, mental, incluindo várias doenças cardiovasculares, problemas do sono, ansiedade, depressão, um monte de coisa, né? Então, vamos dizer assim que o estresse agudo é uma resposta normal e temporária do corpo às situações que são desafiadoras. E o estresse crônico, ele pode ser um efeito negativo, ter um efeito negativo e apresentar um efeito negativo sobre a nossa qualidade de vida no geral, né? Exatamente. Né? Quando a gente olha para esse estresse crônico, a gente pensa que é estar em um nível de alerta constante, em momentos que não deveríamos estar em alerta. Ou seja, quando a gente fala do nosso ciclo de sono, então até uma coisa importante a falar, Tami, as pessoas olham para o cortisol, que é determinado, é uma visão até um pouco errônea nossa, mas que a gente faz muito, né, para facilitar. Cortisol, o hormônio do estresse. Uhum. Não que ele não seja, mas já pensa que ele é um vilão. Se ele é um vilão, né? Até alguns estudos de outras áreas de se é um vilão, vamos tirar do corpo. Não, se a gente tirar o cortisol do corpo, na hora de acordar, na hora que a gente vê a luz do dia, a gente não vai levantar da cama. Mas, se esse nível de cortisol, desculpa, estiver muito alto na hora de dormir, né, a melatonina, que no caso é a serotonina aplicada ao sono, né, não vai ter o seu efeito reparador para que no dia seguinte você esteja pronto para um novo dia, né? Então, por isso que a gente precisa fazer esse controle, principalmente. Sim, sim. E aí tem uma questão importante, agora que a gente já sabe o que é esse estresse crônico, qual é o impacto dele, principalmente no nosso cérebro ou na função dele, né? Então, quando a gente está estressado, é isso, nosso corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol, que a gente está falando, que vão Uhum. afetar a estrutura, a função do nosso cérebro. Então, por exemplo, o estresse crônico, atenção aqui, crônico, ele pode gerar um encolhimento do hipocampo. Então, o hipocampo, ele é a área do cérebro que é importante para memória, aprendizado. E o estresse crônico, ele pode levar ao encolhimento dessa região cerebral, que pode prejudicar a memória e o aprendizado. Então, é comum pessoas que sofrem de estresse crônico terem questões com memória, atenção, até raciocínio. Outra coisa é a redução da neurogênese. Então, o estresse crônico também pode reduzir a formação de novas células cerebrais, então um processo conhecido como neurogênese. E aí isso pode afetar a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta ao ambiente, inclusive a questão da neuroplasticidade que a gente fala, né? Uhum. Tem outro ponto que é a disfunção sináptica. Então, o estresse crônico ele pode levar a uma disfunção nas sinapses, que são algumas conexões entre as células cerebrais. Então, como consequência disso, a comunicação entre as células cerebrais pode trazer problemas, vamos dizer assim, no processamento de algumas informações. Sem contar a desregulação do sistema nervoso autônomo, então o estresse crônico pode levar a uma desregulação desse sistema nervoso autônomo, que é responsável por controlar
funções automáticas do corpo, respiração, frequência cardíaca e por aí vai. Então, isso pode levar a uma série de problemas de saúde relacionados ao estresse crônico, como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares e por aí vai. E aqui o nosso foco, né, outras questões como predispor uma pessoa a transtornos mentais, os mais comuns, ansiedade e depressão, né? Então, o estresse crônico, ele também pode levar a problemas emocionais como ansiedade e depressão. E, obviamente, esses problemas podem afetar a saúde mental e a qualidade de vida de uma pessoa. Então, no geral, é muito importante a gente se perceber. Ah, eu tô com um chefe estressante, eu chego em casa, meu casamento, aquela pessoa, eu nem quero ir para casa, não tenho mais vontade de ir para o trabalho. Muitas pessoas, como resposta do estresse, começam a evitar determinadas situações. Também, então, se eu tô evitando é estresse? Não, mas é um dos sistemas de alerta que a gente tem. A gente começa a evitar situações que geram estresse. Então, se você tá vendo que você tá evitando muito certas situações, um dos pontos é que essa situação pode estar gerando um estresse que você não está conseguindo lidar, que você não está encontrando mecanismos para enfrentar. E se isso realmente perdura por um tempo prolongado e você não resolve ou não enfrenta essa situação, a tendência é que a evitação da situação gere mais estresse ainda, porque a situação não está resolvida. Então começa a gerar o quê? Ansiedade. Você fica constantemente preocupado com o estresse que você vai enfrentar ou que você já está enfrentando. Então, resumindo, assim, falando português bem claro, acaba virando uma bola de neve na sua vida. Uhum. E por isso que é importante. Outro ponto de olhar para o estresse agudo é o seguinte, ele pode ser funcional, mas pode não ser também. Então, quando você tem uma situação de estresse agudo, Kaique falou, seu chefe brigou com você, ou você chega em casa, seu parceiro briga, grita com você, ou seu filho constantemente tocando terror em casa. Daí você... Então, tem aquele estresse agudo naqueles momentos, mas depois você volta ao patamar normal, vamos dizer assim. Só que se você também não consegue estratégias de enfrentamento saudáveis para essa situação, o que que acontece? Você tende a ter dificuldade para enfrentar essas situações, ainda que seja agudo e que a situação não seja necessariamente constante, você não criou ferramentas próprias para lidar de maneira mais funcional com esse estresse. Então, tem vários pontos desses que a melhor coisa inicialmente é se auto-observar. Uhum. O que você acha, Kaique? E acho que eu estava pensando aqui justamente que quando a gente fala de estresse, existem muitas ferramentas de recompensa, né? Uhum. Então, quando a gente fala de estresse crônico, como que a gente consegue olhar na prática que a gente pode estar muito estressado? Não só a gente tendo esses picos de estresse agudo, então em casa, com filhos, ou até reações desproporcionais de Uhum. agressividade no dia a dia, isso é mais observável. Mas existe a questão da passividade, que acho que tem muito a ver com o que você trouxe. Eu prefiro evitar entrar num conflito. Então, o que que eu faço? Eu me torno passivo a isso. Só que eu paro de dizer o não. E a gente na psicologia fala o quanto o não tem um Uhum. poder, né? E aí eu começo a manter esse estresse escondido dentro de mim. E aí, como é que eu vou conseguir perceber isso se ele não está sendo exposto? Uma dica muito importante é quando a gente está no estresse crônico, a gente tem um gasto de energia muito grande. Infelizmente, não é calórico, é um gasto de energia. Mas para o nosso corpo, o sinal é o mesmo. Então, o que que eu faço? Eu preciso de uma ingestão maior de calorias. Não só isso, ou também uso de estimulantes, como, por exemplo, cafeína e açúcar. Posso falar a marca? Aham. Tudo bem, vamos falar a marca. Né? Que eu falo que quando a gente está muito estressado, do nada a gente aparece com uma coquinha gelada na nossa mão. Aham. Porque isso tem dois estimulantes de prazer aí, que é a cafeína e o açúcar. Então a gente tem essa estratégia de recompensa, né? E aí eu começo a suprir isso. Então, se eu estou olhando para alimentos que são muito calóricos, se eu não estou conseguindo dormir, também pode ser um sinal desse estresse crônico no dia a dia. E falando sobre psicopatologias, alguns estudos recentes falam sobre relação. Relação não é causa, gente.
Então, relação do estresse crônico com Alzheimer precoce, Uhum. né? E Então, até sobre esses comportamentos, né, dessa busca por esse prazer ou alívio imediato, essa busca por, vamos dizer assim, preencher esse buraquinho que está acontecendo, uhum, vai além da alimentação. Algumas pessoas buscam esse prazer ou alívio imediato vendo séries sem parar, com sexo, pode ser pornografia, sexo ao vivo ou masturbação, porque você traz esse uhum, prazer, esse alívio imediato para lidar com o estresse de uma forma indireta. Jogos. Eu fico aqui na rede social, quando eu vi, passou 5 horas, sabe? uhum. Dedinho assim, porque você está no modo passivo, de certa forma, trazendo para você um prazer ou alívio imediato de maneiras disfuncionais. E tem pesquisas que mostram que a curto prazo, isso tem um efeito de regulação emocional, que é isso que eu estou falando. Só que a médio e longo prazo, isso pode gerar vários efeitos negativos, inclusive na própria percepção sobre si, culpa e etc., e outras tantas coisas, né? Então, são formas que naturalmente, eu vou dizer, muitas pessoas acabam lidando com estresse. E eu não tô isenta disso, assim, chocolate é meu parceiro do estresse, assim, sabe? Mas a gente precisa, por isso que eu volto, essa autoobservação é o início de tudo. Mas Uhum. depois que a gente se auto-observou, Kaique, o que você acha que de uma forma mais orgânica, vamos dizer assim, pode ser feito para Tá. lidar um pouco com isso? Uma outra coisa que você falou, Tami, que faz muito sentido eu vou ter que usar um pouquinho de teoria aqui, gente, peço desculpas, mas acho que é importantíssimo a gente explicar isso na linguagem correta. Então, quando a gente fala de estresse, a gente fala de uma ativação do nosso sistema nervoso, tanto o central quanto o autônomo, né? Quanto o autônomo simpático. Ou seja, quais são as reações desse sistema autônomo simpático? Então, a gente tem a nossa pupila dilata, a gente tem uma tensão muscular maior, ataque cardíaco, possivelmente até dor no peito, o nosso sistema digestivo pode desregular. Então, por onde a gente começa? Trazendo o que vai estimular o sistema parasimpático. Qual é a forma mais fácil de fazermos isso? Controlar a nossa respiração. Então, aqueles exercícios que a gente passa tanto nas nossas sessões, né? De vamos respirar com mais tranquilidade, vamos respirar. É justamente para que você externamente mande uma mensagem para o seu corpo de que está tudo bem, que nós vamos conseguir lidar com esse perigo, né? Com esse risco. E aí a gente consegue, de maneira orgânica, trabalhar com isso. Outras formas no dia. Deixa eu até fazer Toma. um adendo Pode, nessa da por respiração, favor. porque tem gente que pergunta como fazer. Você pode achar na internet exercícios de respiração da terapia cognitivo-comportamental, mas tem um que é fácil, todo mundo decora. Pensa, 6 e 3. Você inspira em 3 segundos. Então, inspirar é puxar. Pelo nariz, tá? Inspira, 1, 2, 3, segura, solta em 6. Você vai soltar bem longo, tipo estufa a barriga, como se você tivesse comido muita feijoada, sabe? Então, puxa em 3, solta, segura um pouco, solta em 6. Bem simples, é em 3 e 6. Pode continuar, desculpa. Não, e faz muito sentido, porque outra ferramenta que é muito importante, mas principalmente quem tem um dia muito agitado fala que não consegue fazer de forma alguma, é a meditação, Uhum. a meditação mindfulness. Então, quando a gente olha para ela, primeiro que ela já usa a técnica de respiração. Vamos olhar para a nossa respiração. Ah, Kaique, mas eu não consigo porque o meu pensamento vai embora. Só que isso também pode ser útil. Que pensamentos estão passando ali que a gente não está olhando no dia a dia, porque o nosso pensamento está muito acelerado. Então, meditação é uma ferramenta muito importante. Tomar cuidado com quantidade de horas fazendo o nosso trabalho, principalmente. Então, pausas são extremamente importantes. Ah, Kaique, mas eu não consigo fazer uma pausa de 1 hora dentro da minha rotina de trabalho. 10 minutos, a tal da pausa Pomodoro, né? 10, 15 Uhum. minutos já faz uma grande diferença, principalmente quando você percebe que você está mais agitado, que você já não está mais conseguindo raciocinar naquela resolução de problema. Para 10 minutos ali,
respira, que pensamentos estão passando por aí, vai tomar uma água, evita café nesses momentos, porque você já está agitado, né? E aí, depois você retoma as atividades. Eu posso garantir. Por que que eu posso garantir? Porque eu tenho muita dificuldade em fazer pausas. E eu aplico isso na minha rotina. É mais efetivo você parar 15 minutos e depois retomar para terminar uma atividade do que você tentar, já desgastado, terminar aquela atividade desesperadamente, gerando mais estresse ainda. E aí, no final do dia, você chega com aquela sensação de, tá, gastei toda a minha energia com o meu trabalho, é agora que eu tenho minha família aqui, que é um dos nossos maiores motivos para trabalhar, né? Eu não consigo aproveitar o meu dia com eles. Então, pausas são muito importantes para a gente não chegar lá no final do dia exaustos, né? Uhum. E aquela que todo mundo brinca aqui, Kaique, é lógico que você vai chegar nesse ponto. Alimentação, exercício físico, para qualquer situação, né? Para exercício físico. Mas assim, eu quero deixar dicas práticas. Além dessa, tem uma dica que eu uso muito. Então vamos imaginar, tem situações que já é esperado que você vai se estressar mais. Exemplo, eu sou tímido e vou fazer uma apresentação importante no meu trabalho. Tá, se você já sabe que isso vai te estressar, você consegue fazer todo um preparo para chegar naquele momento o mais relaxado possível. O que que eu indico? Se você trabalha num horário em que você consiga, no mesmo dia, praticar 1 hora de exercício, é essencial. Ah, Kaique, mas nos outros dias eu não pratico isso. Mas nesse dia é importante, você já está antecipando algo. Outra coisa, a respiração. Já é esperado que você vai entrar em um estado de taquicardia. Então, já mande a mensagem antes de você entrar nesse estado de tá tudo bem, né? Então, quando a gente olha para isso, às vezes eu até falo, é que mas eu gosto tanto, eu sinto que de fato o açúcar me ajuda. Tá. Nesse dia, se você comer uma barra de chocolate com consciência do que você está fazendo, não é um problema. O problema é quando a gente faz isso recorrentemente. Mas em situações de isso vai me ajudar, é adaptativo, é assertivo, faz sentido. Perfeito. E, claro, em alguns pontos, principalmente nos casos de estresse crônico, vai ser muito difícil essa pessoa lidar e fazer tudo isso sozinha, até porque, vamos dizer assim, ixi, gente, eu tô gripada, como vocês viram, eu tô espirrando e tossindo. Sim, desculpa, opa, mas vamos lá. Até porque, às vezes, o modo de funcionamento em cima do estresse vira um hábito. Então, é como se a gente se virasse um padrão de funcionamento disfuncional que foi desencadeado pelo estresse. Então, às vezes, é muito difícil avaliar isso e tratar sozinho. Por isso que eu acho importante, então, muita gente vai falar, tá, Tami, então eu preciso avaliar e procurar um profissional. O que vai acontecer comigo? Quem que eu procuro? Como vai ser? Então, se você avaliou, ó, tá difícil, não tô conseguindo lidar com isso sozinho, sozinha. Tem um tipo de terapia que chama terapia cognitivo-comportamental, que tem uma forte evidência, né, de eficácia para o tratamento de estresse. Então, é uma abordagem terapêutica muito eficaz. O que esse terapeuta vai fazer com você? Primeira coisa, vai avaliar o caso. Então, ele vai realizar uma avaliação para entender a natureza do estresse, as causas, como está afetando a sua vida diária, se tem algum transtorno mental comórbido ou não, ou até alguma questão física que implica nisso, se é Traumas necessário também. isso, traumas, se é necessário um encaminhamento para outro profissional, como um médico, então vai avaliar todo o caso. Depois, ele vai fazer uma identificação de pensamentos negativos, então ele vai ajudar o paciente, né, a pessoa que sofre com o estresse, a identificar os padrões de pensamento negativos e distorcidos com o estresse. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente não reage ao evento em si, à situação, mas como a gente interpreta o evento. Vou pegar o gancho do exemplo do Kaique, a pessoa tímida que tem uma apresentação no trabalho. Não é a apresentação que deixa a pessoa estressada.
né? É a interpretação que ela faz. Como ele é tímido, ele tem medo do julgamento dos outros, tem vergonha, medo de errar alguma coisa. Então, são os pensamentos distorcidos, em geral catastróficos, que fazem ele ficar estressado e não o evento em si. Então, é isso que o profissional também vai avaliar, né? Outro ponto, uma coisa que a gente chama de reestruturação cognitiva. Então, o terapeuta vai trabalhar com o paciente para reestruturar esses pensamentos negativos e distorcidos em relação ao estresse. Então, isso pode envolver a substituição de alguns pensamentos negativos por pensamentos mais realistas e adaptativos. E perceba aqui, pensamentos realistas. Tem gente que acha que, não, eu vou pôr na minha cabeça um pensamento otimista. Ai, eu adoro me apresentar. Gente, isso é uma furada, sabe? Quem fala isso nem sabe como funciona nada. Não, é por pensamentos realistas e adaptativos, mas isso é um processo, existem técnicas, existe todo um suporte terapêutico para fazer esse processo que eu estou falando. Outro ponto é o treinamento de habilidades de enfrentamento, que é isso que eu estou falando, porque muitas vezes entra num processo de evitar tais situações. Então, o terapeuta vai ajudar o paciente a desenvolver habilidades de enfrentamento eficazes para lidar com o estresse. Isso pode incluir essas técnicas de relaxamento, exercício de respiração, resolução de problemas, assertividade, mas o que é importante aqui é que isso é personalizado, não é uma receita de bolo. Então, a gente vai avaliar o que é possível, que técnica se aplica para aquele paciente. Então, você pode pegar 10 pacientes que têm estresse e o treinamento de habilidade de enfrentamento vai ser diferente para cada um deles, porque as pessoas são diferentes, são subjetivas. Outro ponto é a identificação e mudança de comportamento disfuncional. Então, o terapeuta vai trabalhar com o paciente para identificar e mudar os comportamentos disfuncionais que possam estar contribuindo para o estresse, né? Lembra que eu falei dos pensamentos? Então, voltando a esse exemplo do tímido que tem uma apresentação no trabalho. Esse pensamento dele, eu vou passar vergonha, posso falar alguma coisa errada, vão me julgar, sei lá o quê, vai gerar um comportamento. Ou ele vai e vai nervoso, ou ele gagueja, ou ele dá uma desculpa e não vai na reunião, e por aí vai, tá? Ou ele vai e fala acelerado, enfim. Então, esses pensamentos que eu falei, eles geram comportamentos disfuncionais que podem contribuir para o estresse. Então, ele vai lá, super nervoso, porque ele tá pensando nisso, faz uma apresentação ruim, que reitera o que ele acredita. Eu sou ruim e essas experiências são ruins. Então, a gente também vai olhar para esses comportamentos. Isso pode incluir também hábito de sono inadequado, má alimentação, falta de atividade física, tudo que está relacionado. Não só o comportamento relacionado ao estresse diretamente, mas muitas vezes ao estilo de vida da pessoa que está influenciando. E depois a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de monitoramento e manutenção, que é ajudar o paciente a monitorar o progresso, manter as mudanças positivas do comportamento, pensamento, para acompanhar esse paciente. Então, a gente vai fornecer um suporte contínuo para garantir que ele seja capaz de lidar com o estresse de forma eficaz até ele estar seguro nesse processo. Então, é mais ou menos isso que um terapeuta faz para o tratamento de estresse. O que você acha, Kaique? Como que você trabalha com isso na clínica, assim? Eu acho muito importante a gente entender que quando a gente olha para o nosso corpo, quanto mais a ciência, a neurociência avança, mais a gente percebe que não existe essa diferenciação entre mente e corpo. E não só isso também, a gente sempre está envolvido no ambiente. Para a gente identificar isso dentro dos processos de terapia, é muito interessante a gente perceber onde a gente está e o que o nosso corpo está falando. Até porque, né, a gente pensa muito de, isso é normal, como a gente estava pensando de... Existem algumas situações que as pessoas até exaltam ter estresse. Então, eu trabalho o dia todo, todos os dias, e para mim é maravilhoso. Tudo bem. Ah, mas a questão não é para todo mundo. Muitas pessoas vão olhar para isso e falar, por que que ele consegue ou não? Isso já gera um estresse da questão de um pensamento no qual eu vou me comparar, fazer aquela comparação injusta, né? E por que que eu não consigo? Então, quando a gente olha para isso,
A gente precisa entender que é um processo que está ligado a hormônios, um processo que está ligado a pensamentos, então a gente está falando da nossa cognição aqui, mas também é um processo que depende muitas vezes de terceiros e do ambiente, né? Essa identificação, o que eu falo? Qual que é a grande questão? O estresse, ele é uma forma de lidarmos com o perigo, mas ele pode se tornar crônico quando a gente não faz ideia de qual seja esse perigo. Então, eu estou lidando com todos os possíveis perigos, né? Brevemente falar de um caso muito interessante que aconteceu ontem. Uma pessoa me falou: Nossa, eu tenho muito medo. Tá, me explica esse medo. Ah, eu tenho muito medo de andar sozinha à noite quando eu chego da faculdade. Tá, como que é a região que você mora? Ah, é bem complicada. Problema ter esse medo. É uma adaptação importante que você vai criar recursos para evitar entrar numa situação de perigo. É isso que a gente precisa entender. O estresse é importante, mas às vezes a gente olha para essas situações e começa a ter pensamentos disfuncionais ali, né? E se a gente não consegue percebê-los, e é por isso que eu acho muito interessante a prática na TCC, né? Terapia cognitivo comportamental, porque ela vai ser a mais efetiva para a gente identificar esse tipo de pensamento e criar ferramentas assertivas de trabalho no dia a dia, né? Para a gente evitar essas situações desconfortáveis. Sim. E a questão é que o ser humano é um ser muito adaptável. A gente se adapta até às coisas muito ruins. E tem uma questão desse estresse aprendido que a gente leva para outros contextos. Eu vou até pegar esse gancho que é o seguinte: a moça tá morando num bairro perigoso, ela sempre tá atenta, estressada, preocupada de andar sozinha. Muito útil, adaptativo, ali é perigoso, ela precisa se proteger. Mas aí ela muda, sei lá, para a Suíça. Ela muda para a Suíça. Não tem perigo, ela pode andar de qualquer jeito, pode ficar bem tranquilona, só que ela aprendeu aquilo, o cérebro dela interpreta como se qualquer ambiente, então o cérebro generaliza aquela situação. A gente Uhum. chama de uma distorção cognitiva de generalização, que acontece muito, então ele generaliza aquela situação, e todo lugar que ela anda à noite, ela fica com medo, evita de sair, fica preocupada. Então, ela perde experiências bacanas da vida dela porque ela não consegue enxergar o contexto novo. Ela generalizou. Isso acontece muito em relacionamento também. Então, Uhum. uma pessoa está num relacionamento tóxico, aquele inferno na Terra, pessoa te criticando sempre, tentando te controlar, te manipular, tudo aquela coisa do relacionamento tóxico, você sai desse relacionamento. Daí você sempre ou em grande parte dos próximos relacionamentos, você exibe um comportamento como se tivesse aquela ameaça ainda. Só que você trazer esse comportamento, isso gera estresse para o relacionamento novo e aí a gente vira uma bola de neve. Então, Uhum. esse é outro ponto do estresse. É a gente aprender, só que generalizar situações e a gente aplica para outras que não estão no mesmo contexto. Então, são tantas variáveis que o ser humano tem um ponto cego, é muito difícil a gente enxergar isso sozinho. Né? Então, no geral, assim, é muito importante. Primeira coisa, se auto-observar, olhar para o que pode estar influenciando, fazer essas coisas que o Kaique falou, mas se você não está conseguindo lidar sozinho com isso, procure ajuda. Porque isso realmente prejudica a sua qualidade de vida, o seu tempo, e tudo isso é valioso. Você precisa viver bem, você merece e tem como. E isso é muito importante, porque como a gente falou, esse estresse crônico ele é gerador de muitas questões que vão influenciar na sua saúde. Aí que eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação e queria saber se você tem um fechamento, alguma coisa importante ainda que você acha e também falar onde o pessoal te encontra. Ah, claro, vamos lá. Gente, para fechar, essa conversa de hoje, eu só quero dizer uma única coisa. Vamos identificar isso, mas também não fiquem com aquele pensamento de, meu Deus, eu não posso me estressar. Porque se eu me estressar, vai fazer muito mal. Se eu me estressar, já vai acontecer isso. Se eu me estressar, vai acontecer aquilo. Isso que eu acabei de representar é um pensamento de catástrofe. Ou seja, o medo de deixar de ter um estresse
faz com que o seu estresse aumente. Então, no dia a dia, situações de estresse são esperadas, né? O que a gente precisa olhar é se elas acontecem e passam, Uhum. né? Então, essa é a dica mais importante de só vamos entender se esse estresse de fato está trazendo prejuízo para a sua vida, né? Se é uma situação de trabalho corriqueira, olha, é o dia de fechamento, Uhum. fechamos, conseguimos. Amanhã, vida que segue. Não é um problema, esse estresse é esperado e está tudo bem, né? Mas se isso leva para tá atrapalhando meu sono, atrapalhando as minhas relações, aí a gente tem um olhar mais específico para ele. Mas eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar hoje aqui. E acho que a minha rede principal, a minha rede social principal é o Instagram. Então é Kaique de Paola, aí é um pouquinho, né, enjoado, na pronúncia italiana mesmo, Kaique com C, C-A-I-Q-U-E, D-I-D-I-P-A-L-A.psi, kaiquedepaola.psi é a minha página no Instagram. Lá eu posto bastante coisa sobre estresse, sobre ansiedade, dois campos. Perfeito. Obrigada, Kaique. Obrigada a todo mundo que está até agora aqui ouvindo a gente. Qualquer dúvida também podem mandar para mim, para o Kaique, no Instagram, no YouTube, por aí vai. Espero que vocês tenham gostado e, mais que isso, aproveitado esse episódio. Se você gostou desse episódio, acha que isso vai ter um impacto positivo na sua vida, envia para outras pessoas que você acha que podem ser ajudadas de alguma forma por esse episódio também. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.